Vamos lá, vamos para a nossa próxima conversa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a fome no Brasil e a insegurança alimentar. Olha só, a Associação Brasileira de Reforma Agrária, que é a ABRA, em parceria com a Friedrich Ebert Stiftung Brasil, lançam hoje um estudo com análise das políticas de abastecimento e combate à fome no Brasil. Esse estudo é assinado pelos nossos convidados de agora. A Yamila Goldfarb, que é doutora em Geografia pela USP, vice-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, e também o André Luzzi, que é ativista alimentar, membro do grupo de pesquisa Democracia, Saúde e Ambiente, que é vinculado à Universidade Federal de Uberlândia. Yamila, André, é um prazer recebê-los, viu? Sejam muito bem-vindos. E eu já quero começar pedindo para a Yamila nos trazer um pouco sobre o que é esse estudo e o que ele revela em relação à situação aqui do Brasil. Boa tarde, Yamila. Tudo bem, Thalita? Obrigada. Sempre um prazer estar aqui no Bom para Todos. Muito bom estar de volta, mesmo que virtualmente, assim, à distância. Então, Thalita, esse estudo é parte de um desejo da Abra, junto com a FES, de voltar a ter um pouco de espaço de análise dos dados, de produção de informação e de análise de dados sobre o Brasil rural, porque quando a gente perde, né, quando o MDA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, ele é desarticulado, enfim, ele é transformado em secretaria, depois encerrado, a gente do campo popular, a gente perde um espaço importante de elaboração dessas informações. Então, esse estudo nosso faz parte de uma série de 6 estudos sobre o campo brasileiro, sobre o Brasil agrário, e aí uma vez por mês a gente tem um debate. O estudo que a gente faz, André e eu, é voltado para a análise da questão do abastecimento, porque pensar a fome no Brasil exige pensar a questão do abastecimento, né? O acesso ao alimento é uma das principais dimensões da segurança alimentar. Então a gente precisa entender como é que se dá o acesso ao alimento, como é que o Estado planeja o abastecimento das populações urbanas, como é que ele garante o escoamento da produção agrícola, principalmente da agricultura familiar, camponesa, das comunidades e dos povos tradicionais, como é que esse alimento chega nas cidades, como é que se controla o preço desse alimento, que a gente vê hoje o que está acontecendo. Então, o estudo ele visava analisar num primeiro momento como é que funciona tudo isso e quais são os problemas que a gente tem enfrentado de desmonte, desarticulação e também olhar para as iniciativas populares, como essas que estão aparecendo na tela, né? De abastecimento popular, de solidariedade, iniciativas muito importantes que podem sempre ser potencializadas e transformadas em política pública, né? Então essa foi a ideia do estudo. A gente tem sempre acompanhado as imagens ali de distribuição, essas ações de distribuição de marmitas pelo padre Júlio Lancelotti aqui em São Paulo. A gente tem acompanhado ele sempre falando sobre os tamanhos das filas, como elas aumentam sempre. É uma situação bastante preocupante a que a gente passa. André, é um prazer te receber de volta também aqui no Bom para Todos. A gente já falou sobre isso, inclusive, né, André, sobre esse desmonte das políticas de abastecimento que a Yamila traz aqui para a gente e de combate a essa situação de fome. Eu queria que você trouxesse o que há no estudo em relação a isso, inclusive. Ixi, será que eu travei com o André? Não, está conectado. Sim, obrigado, Thalita. A gente mostra numa retrospectiva histórica como as políticas de abastecimento elas estavam muito ancoradas numa dimensão econômica que produz a exclusão e que coloca o alimento como uma mercadoria. E isso tira essa dimensão do direito, tira a dimensão dos vínculos com a alimentação e a produção, inclusive, de base agroecológica, tradicional, referenciada na ancestralidade. Então, o grande desafio é como a gente retomar uma política de abastecimento que tenha como dimensão a economia solidária, os circuitos curtos em que os equipamentos de abastecimento estejam muito próximos do produtor, da produtora e também das cooperativas, de outras formas de agenciamento, para que chegue mais facilmente à população a preços justos. Esse é o grande debate da nossa discussão no estudo, e a partir dessas experiências, como
comunitárias, que elas nos trazem de elementos para formular e implementar políticas públicas, não apenas no nível central. A gente está vendo o quanto a Conab está bastante prejudicada e perdeu o seu protagonismo, mas como estados e municípios podem ser agentes animadores, dinamizadores de uma política de abastecimento popular. E a Mila, sabe que na semana passada a gente falou sobre essa questão da fome e da insegurança alimentar, e a gente até trouxe alguns dados, né? Tem um estudo, um inquérito populacional que foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, isso em 2020, que traz em torno de 60 milhões de habitantes aqui no Brasil, vivendo essa situação de fome, né, enfrentando essa situação. E isso a gente trouxe no contexto de que na semana passada, durante aquela live presidencial, Bolsonaro falou que ninguém está passando fome no Brasil, que as pessoas inclusive engordaram, né, durante a pandemia, porque passaram mais tempo em casa, compraram mais comidas, e por conta disso que existe uma inflação também em relação aos alimentos, e daí a gente trouxe essa situação da fome e da insegurança alimentar. Eu queria que você, agora que pesquisa isso, trouxesse essa realidade para a gente também. Como a pandemia afetou essa questão alimentar aqui no Brasil? A fala do presidente não pode ser mais perversa, né? Na verdade, desde 2016, mais ou menos, a gente vinha num movimento de queda da situação de insegurança alimentar, bem acentuada, né, ao longo da década de 2000 e meados de 2010. Em 2016, esse número começa a aumentar, assim, bruscamente, e a gente tem hoje mais da metade da população brasileira, mais da metade da população em algum nível de insegurança alimentar. Pode ser leve, moderado ou grave, né? A gente fala da fome, ou seja, daquela fome diária, de todo dia não ter o que comer, é a considerada grave, mas quando você tem dia que você não sabe se vai comer e tem dia que você come menos do que precisa, já é a moderada, né? Então, assim, ter mais da metade da população brasileira numa situação de insegurança alimentar é muito grave, é muito grave. E diversos são os fatores que fazem isso. Atribuir ao aumento do preço dos alimentos ao aumento de demanda é muito perverso e é um equívoco muito grande. Por que o preço do alimento sobe? Sobe porque desde a era Temer o Brasil foi deixando de ter uma política de regulação dos preços dos alimentos. A gente acabou com os estoques reguladores da Conab, a Conab que tinha mais de 90 estoques reguladores, que é o que permite o Estado tanto escoar a produção da agricultura familiar, como manejar o preço que vai ser colocado no mercado desses alimentos, né? Isso foi sendo completamente desarticulado, os armazéns foram sendo privatizados, mesmo os que existem estão num déficit, a gente tem armazéns praticamente vazios, o que tem a maior parte é de soja, né, ocupado. Então, uma falta de política de preço faz com que fique na mão dos mercados, dos atravessadores, vamos dizer assim, a atribuição desse preço. Ao mesmo tempo, a gente tem uma política no Brasil de incentivo às exportações. As exportações, elas não pagam tributo quase que nenhum, tem ICMS muito reduzido, não paga imposto de exportação, né? Então, os produtores vão preferir o quê? Com o dólar o dólar supervalorizado, o real desvalorizado, a gente se torna muito competitivo no mercado externo. Então, o pessoal exporta tudo. Vai arroz para fora, vai até feijão, vai milho, vai tudo para fora. E aí o preço aqui aumenta, porque falta produto. Falta tanto que a gente tem que importar, né? Diminuir taxa de importação e importar arroz, trigo, milho, inclusive soja, que somos o maior exportador do mundo. Então, é uma incongruência, essa ideia de deixar na mão do mercado toda a política de controle de preço. Então, para diminuir o preço do alimento, você abre para o mercado externo. Então, claro, nesse viés, a população fica completamente ao léu, fica completamente vulnerável para qualquer oscilação de preço. Diminui a área de produção de alimento, porque os produtores vão querer exportar, já que é mais vantajoso. Se vender arroz para dentro do Brasil, a gente paga mais imposto do que vender para fora, então o pessoal para de produzir arroz para cá, para de produzir todos os alimentos básicos. A gente tem uma queda muito grande das áreas de plantio com alimentos, arroz, feijão, batata, mandioca, por exemplo, são alimentos que tiveram área muito reduzida. Então, é um conjunto de fatores que vai aumentar o preço dos alimentos,
aí você soma isso à pandemia, que gera uma crise de emprego, diminuição de renda das famílias, um preço sobe, a renda cai, a solução qual é? Né? Ou o Estado age muito fortemente para garantir o alimento a um preço acessível, ou, enfim, em políticas de para doar esse alimento para a população vulnerável, ou a fome vai se alastrar, e é o que a gente está vendo agora, né? Então, o que o presidente falou é realmente não tem lógica nenhuma. Nesse sentido, daí, André, a gente vê essas ações do padre Júlio Lancelotti, a gente viu no Grito dos Excluídos os movimentos sociais ali, sindicais, estudantis também, reunindo alimentos, né, pegando doações de alimento para passar para essas pessoas que têm dificuldades. Todas as ações são super louváveis, mas eu fico me questionando se elas deveriam existir. Elas não deveriam existir porque deveria ser política pública por parte do Estado, de fato. É isso que a Yamila traz para a gente, né? Então, assim, são super louváveis e, assim, fazem toda a diferença num momento como esse de pandemia. Mas era o Estado que devia estar olhando para essas populações, certo? Tem uma frase que o Plínio de Arruda Sampaio, ele sempre nos dizia, né, que a gente atua no varejo e eles destroem no atacado. E é muito real, né, essa metáfora que ele fazia, porque a gente está com a nossa ação de solidariedade, com nossa denúncia, mostrando que é possível fazer, transformar essa ordem das coisas, esses paradigmas, né, que constrói a política de agricultura e alimentação, como algo que se separa, que é dicotômico, eles, no interesse de flexibilizar as leis, liberalizar o mercado e ter um Estado simplesmente para responder aos interesses do capital, ao interesse do agronegócio, dos grandes financeiristas e rentistas, é que nos separa da possibilidade de ter alimentação como um direito. Então, a mudança de paradigma é dizer a alimentação não está no campo das discussões econômicas, no campo dos acordos internacionais econômicos, ela está na dimensão da sociobiodiversidade, na nossa relação de conexão com a vida, e tem que ser assegurada junto com a água, porque essa política de abastecimento ela também está bastante vinculada à produção, à distribuição, à comercialização em espaços que a gente continua defendendo, em espaços curtos, para a gente evitar a destruição de biomas, a destruição de espaços de preservação e salvaguarda da vida, e também evitar as mudanças climáticas que vai pressionar mais uma vez os preços dos alimentos e o acesso à alimentação saudável e sustentável. E a Mila, a gente colocou aqui a situação, a gente fez um pouco as críticas. Agora, pensando no futuro, inclusive essa questão de insegurança alimentar deve ser tema, inclusive, de discussões quando a gente estiver pensando em 2022, né? Porque a gente precisa, de alguma forma, reconstruir tudo isso que a gente viu sendo destruído e viu não sendo priorizado. Exato, eu acho que vai ser fundamental a gente cobrar dos candidatos programas muito claros de uma reconstituição, de uma reestruturação do nosso sistema de segurança alimentar, o CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar, ele foi muito destruído ao longo dos últimos anos, então isso precisa ser política muito clara. Ao mesmo tempo, a questão do combate à fome e da desnutrição é uma política que ela sempre é muito articulada com outras, né? Não é à toa que existiam as câmaras, né, onde os diferentes ministros se articulavam, e as secretarias nas outras esferas do poder, né? Então, vai ser muito importante a gente cobrar não só políticas paliativas, né, no sentido de combater a fome urgente, então fornecer alimento, enfim, mas a gente precisa de uma estruturação permanente de políticas de abastecimento, de controle de preço e principalmente, de fomento à produção de alimentos no Brasil. A produção de alimentos saudáveis tem sido abandonada. Então, a gente tem, por exemplo,
os produtores de commodity, eles recebem 80% mais ou menos em torno do crédito disponível, né? Se a gente pensa num plano safra, por exemplo. A gente precisa de crédito para a produção de alimentos. A gente precisa de incentivos para a produção agroecológica. Existem muitas experiências para serem potencializadas, existe um mercado crescente nisso e tem uma demanda enorme. Então, vai ter que ter muita clareza. Eu acho que é muito importante a gente discutir um projeto de desenvolvimento para o país e de que maneira o país se insere internacionalmente. Até isso diz respeito à fome. A gente vai continuar inserindo o Brasil de forma subalterna nessas cadeias de valores globais, fornecendo matéria-prima, sem processamento nenhum. E aí, junto com ela, né, a gente está mandando embora a água, né, como o André bem colocou, a gente está mandando embora o solo, a gente está mandando embora a saúde ambiental do país e das nossas populações todas, ou a gente vai optar em ter um desenvolvimento soberano, né, que inclui proteger o nosso território, proteger os nossos recursos. Tudo isso está interligado. Combater a fome sem questionar o modelo de desenvolvimento que a gente tem, uma economia baseada em exportação de commodity, sem valor agregado nenhum, só com recurso intensivo ali natural, a gente não combate a fome desse jeito. Então isso vai ser muito importante a gente perceber de que maneira os candidatos vão estar lidando com essas questões, né? Importantíssimo alerta para a gente, então, ficar de olho nessa questão relacionada à segurança alimentar, soberania, quando a gente for, enfim, discutir ano que vem a plataforma de cada candidato. Olha só, esse estudo vai ser apresentado hoje às 7h30 da noite pela página do YouTube da Fundação da Friedrich Ebert Stiftung Brasil. É só jogar FES Brasil, F-E-S Brasil no YouTube, que é o primeiro resultado a aparecer. Eu fiz esse teste, tá bom, pessoal? Então, daí já vai aparecer ali a figurinha da transmissão de hoje à noite, das 7h30, e vocês podem acompanhar a apresentação desse estudo com a Yamila e com o André. Pessoal, é sempre um grande prazer recebê-los aqui, viu? Vocês explicam tudo de uma forma muito didática, que a gente passa a entender realmente como essa questão da insegurança se costura com outra, com a política econômica, como diz a Yamila, com a questão do abastecimento, da produção. Então é sempre muito interessante quando vocês participam e nos explicam tão didaticamente essa questão aqui, viu? Um beijo grande para vocês, parabéns pelo estudo, até uma próxima oportunidade. A gente que agradece. Obrigada, Thalita. Obrigada, pessoal. A Yamila Goldfarb, que é doutora em Geografia, vice-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, e o André Luz, que é ativista alimentar e membro do, Grupo de Pesquisa Democracia, Saúde e Ambiente da Universidade Federal de Uberlândia. Pessoal, muito obrigada. Um beijo para vocês, até a próxima.